Olá! Você está assistindo ao TV Segura, o programa informativo da Sou Segura, a causa pela equidade de gênero no setor de seguros. Eu sou Solange Guimarães, sou diretora voluntária da Sou Segura e hoje vamos bater um papo sobre o processo histórico de empoderamento da mulher e como as empresas podem e devem contribuir com a equidade de gênero no ambiente corporativo, em várias posições, principalmente nos cargos de liderança. E para começar a falar desse assunto, eu tenho aqui para o nosso bate-papo 3 queridas amigas com uma carreira de peso no mercado de seguros e que juntas ajudaram a elaborar uma cartilha exatamente sobre esse tema, equidade de gênero. Luísa Maia é responsável pelo plano ESG, que destacou uma multinacional em primeiro lugar no Prêmio Época Negócios 2020. Nesse mesmo ano, ela recebeu o prêmio Mulher em Destaque no Mercado de Seguros aqui da nossa Sou Segura. À frente da Maia Estratégia, ela presta consultoria de sustentabilidade e diversidade para empresas. Maristela Iannuzzi é conselheira administrativa e fundadora da CMI Business Transformation, apresentadora do podcast Mulheres Positivas do Grupo Jovem Pan e professora convidada da FIA, FGV, ABERJ e da PUC de São Paulo. E Camila Davoli, que é vice-presidente da Sou Segura, responsável pela área atuarial da Berkeley Brasil Seguros, ela desenvolveu uma experiência multidisciplinar, pois é formada em Ciências Atuariais pela PUC de São Paulo, além de ter uma pós-graduação em Gestão Estratégica de Negócios pelo INSPER. Ela foi indicada também para a lista Heroes Women Role Model 2020, segundo o UK Finance Institute, como modelo de influência e apoio à equidade de gênero no setor financeiro, sendo a única brasileira do mercado segurador. Ela é coautora do livro Mulheres no Seguro. Só temos líderes vencedoras por aqui, né? Obrigada a todas pela participação e, para começar, eu quero já perguntar para a Camila como surgiu a ideia desse projeto. Bom, desde o início da Sou Segura, nós tivemos um contato com diferentes empresas de diferentes necessidades e tamanhos no mercado. E aí nós fomos percebendo que as estatísticas se confirmavam. Todos aqueles estudos que a gente analisava geralmente se confirmavam conforme a gente ia conhecendo um pouco mais das empresas. Com isso, a gente percebeu que a Sou Segura estava virando uma referência para essas empresas quando elas buscavam entender mais sobre ações de equidade de gênero, sobre como criar alguns programas, que tipo de espaço elas poderiam dar para o tema dentro das suas empresas. E aí, conversando internamente, e sabendo da diferença entre a estrutura dessas empresas, a gente teve a ideia de criar, de elaborar essa cartilha de melhores práticas para que pudesse dar um direcionamento desde as empresas de pequeno porte até aquelas de grande porte, passando por ações que são exemplos de como elas devem seguir. Com essa cartilha, a gente espera que as empresas possam usar isso como um ponto de partida. Se elas não têm ideia de por onde começar, se elas querem saber como trazer melhor as mulheres para a discussão e também para os seus cargos de liderança, a gente entende que essa cartilha ficou um material muito legal e que serve de ponto de partida para elas. E como ponto de partida, a gente decidiu criar um time de peso. Veio a Luísa Maia como revisora do trabalho, a Solange Guimarães também, que está aqui como apresentadora e também revisora, e a Maristela, que foi a nossa responsável técnica para criar essa cartilha e dar o fundamento para a Sou Segura na criação do documento. Obrigada, Camila! E hoje o nosso programa é todo inspirado na cartilha sobre melhores práticas em equidade de gêneros. Nós vamos dividir esse programa em 3 blocos. O primeiro vai lidar com conceitos, no segundo vamos falar sobre mulher no mercado de seguros e dicas de como implantar a equidade de gênero nas empresas. Dessa forma, temos certeza que vamos contribuir para ajudar os gestores das empresas na construção de uma sociedade mais justa e diversa. E nesse primeiro bloco, vamos falar sobre diversidade e inclusão.
Será que as empresas tratam essa diferença da forma correta? Voltamos e eu já começo com uma pergunta para Camila. Em pleno ano de 2022, nós ainda precisamos mesmo de uma cartilha para tratar desse assunto? Precisamos sim. Tudo que a gente tem visto no mercado, as estatísticas, e principalmente agora, nesse momento pós-pandemia, a gente ainda vê que as mulheres não têm uma quantidade equânime de posições nos grandes cargos de liderança e no gerenciamento das empresas. E a gente sabe que isso é uma situação e um cenário que precisa ser construído ao longo do tempo. Por isso que a cartilha se faz necessária, porque se é uma empresa, ela sabe que ela precisa mudar, mas ela não tem ideia de como começar, a cartilha pode ser um bom ponto de partida, e o que a gente vê no futuro é que esses números começam a ser equilibrados a partir desses programas. Muito bom, Camila. E trazendo a Maristela aqui para a nossa conversa, eu queria saber dela se a gente pode considerar essa cartilha como um manual com práticas a ser seguidas e entender um pouco quais são os principais erros e também os acertos, né, que as empresas cometem quando falam e tratam de equidade. Bom, primeiro, muito obrigada por estar aqui hoje. Um prazer estar com você, Sol, Camila, Luísa. É sempre uma delícia estar aqui nesse ambiente da TV Sou Segura. Bom, a gente precisa, sim, de todo tipo de guia, de referência, de cartilhas. É sempre muito importante a gente ter esse tipo de material divulgado e documentado para que a gente minimize os erros dos outros de alguma forma. Então, infelizmente, não existe a receita do bolo, né? Aquela receita que a gente prepara e fala, bom, todo mundo pode seguir que vai dar certo. Mas existem coisas, sim, que ocorrem em qualquer empresa, independente da maturidade que essas empresas se encontrem. Então, no caso da cartilha da Sou Segura, ela vem aí trazendo exatamente essas coisas básicas que toda empresa tem que ter quando fala de um programa de diversidade, quando fala de equidade de gênero, de empoderamento da mulher, como, por exemplo, diagnosticar por que e onde estão os furos dentro de uma empresa, né? A forma de treinamento e de romper as barreiras, por exemplo, do viés inconsciente, que é um grande dificultador aí e um grande potencializador da parte de preconceitos e de discriminação. Então, são pontos básicos e que fazem a diferença. E que, se você encontra isso num material, como é o caso da cartilha, esse passo a passo faz com que a gente economize tempo, energia e dinheiro. Ou seja, tem tudo só para ajudar. Maristela sempre com uma contribuição muito importante, né? Obrigada. Querida, quando você fala em problemas estruturais, né? Eu me vem aqui na cabeça essa questão assim, como é que isso muda, né? Como é que as empresas evoluem? O que a gente pode fazer? A cartilha aparece aí como uma ferramenta para ajudar nesse processo. E eu também trazendo para a conversa uma outra querida que entende bastante desse assunto, eu pergunto para a Luísa, as empresas elas são machistas? O que a gente pode fazer para melhorar isso e como esclarecer essas questões dentro das organizações? Oi, Solange, é um prazer estar aqui com você e com todas as mulheres lindas e fortes que participaram desse projeto. Bom, vamos falar um pouco sobre conceitos, né? Assim como a gente traz na cartilha, o conceito do machismo, ele é a crença de que a mulher é inferior ao homem e por isso ela deve ser colocada abaixo dele. Um outro conceito também muito interessante que a gente traz na cartilha e que é também correspondente à diversidade é o capacitismo, que é a forma da gente discriminar as pessoas com deficiência, reduzindo-as apenas às suas condições físico ou intelectual. E para a gente entender o que é essa discriminação e a maneira que a gente age hoje na nossa sociedade, a gente tem que olhar um pouco da nossa cultura, né, da nossa história. Culturalmente, o papel da mulher ele já é tido como submissa e dependente do homem.
Desde a antiguidade, quem saía para caçar, para fazer a sobrevivência da família era o homem, né? Ou seja, era ele que trabalhava. E a mulher ficava só os cuidados da casa, da família e do lar. E a inversão desse papel para uma mulher profissional e forte, ela é muito recente. E é por isso que a gente ainda tem tantos mercados dominados por homens e tanta liderança masculina. E falando sobre os PCDs também, historicamente a sociedade marginalizou e tratou de uma maneira preconceituosa essas pessoas. Se a gente pegar na Roma Antiga, por exemplo, a população tinha permissão para sacrificar os filhos que nasciam com algum tipo de deficiência. E ainda durante o século XX, a gente está falando de história recente, os PCDs eles eram submetidos a experiências científicas. Então, a gente ainda tem muito para evoluir como sociedade, não é mesmo? A gente precisa reconhecer essa história e as características culturais limitantes e preconceituosas no nosso dia a dia. Entender que a gente é, sim, machista e também capacitista, e que esse é um problema cultural. E só entendendo isso é que a gente vai conseguir realmente transformar esse conceito em que a gente está inserido e promover a inclusão de todas as nossas pessoas na sociedade e no mercado de trabalho, claro. É isso, a gente precisa entender os nossos problemas para melhorar a partir daí, não é verdade? Obrigada, Luísa. E é por isso que nesse próximo bloco nós vamos falar um pouco mais sobre esse tal de empoderamento que tanto ouvimos. Ouvimos tanto falar de empoderamento feminino, mas onde foi mesmo que esse termo surgiu? Eu vou perguntar para a Luísa, que sabe tudo sobre esse assunto, como eu já falei. Melhor, o que eu quero entender é quando começou esse movimento de ressignificar a força da mulher. Solange, eu gosto muito dessa pergunta, porque é fundamental a gente conhecer a história e reconhecer a luta de tantas outras mulheres ao longo do tempo para a gente chegar onde a gente está aqui hoje, não é mesmo? As origens do feminismo como conceito, elas são diversas e elas envolvem uma conquista de direitos em diferentes frentes. Alguns movimentos são citados como origem do feminismo ao longo da nossa história, mas eu destaco 4 deles aqui hoje para vocês, e eles estão na nossa cartilha, inclusive. Teve uma grande passeata feminina em 1909, em Nova York, em que cerca de 15 mil mulheres marcharam exigindo melhores condições de trabalho. Enquanto isso, já crescia o movimento operário na Europa. A tragédia de 1911 ela é considerada um dos marcos na história, em que teve um incêndio numa fábrica de tecidos em Nova York que matou 146 pessoas, sendo 125 mulheres trabalhadores dessa fábrica. A partir desses movimentos é que o feminismo realmente começou a ganhar força e as associações de mulheres pelo mundo também. E foi no dia 8 de março de 1917 que teve um marco histórico da luta feminina na Rússia, em que as mulheres foram à rua e trouxeram essa data como significativa para a nossa história. Mas só em 75 que a ONU deu realmente a sua chancela de uma data histórica. É realmente uma história incrível, né? Tantas mulheres unidas e ao redor do mundo para trazer empoderamento para as mulheres. Mas eu queria destacar só um conceito aqui muito importante, que essa não pode ser considerada uma data apenas comercial e uma data de homenagens, mas sim um momento de reflexão, justamente para a gente entender e valorizar todas essas conquistas das mulheres ao longo dos anos. Hoje, segundo a ONU Mulheres, os homens ganham em média no mercado de seguros 34% a mais do que as mulheres, um número muito maior do que a média de diferença do nosso país, que gira em torno de 27%. Por que isso ainda acontece, Camila? Bem, como já foi dito, esse problema da desigualdade, da disparidade, ela é histórica. E as mulheres elas têm conseguido avançar, as empresas começam a trabalhar esse tema dentro das empresas, mas ainda não tivemos tempo suficiente para conseguir a equidade. A pandemia também trouxe um fator importante, ela também atrasou um pouco essa caminhada que as mulheres estavam percorrendo. Se a gente olha os estudos recentes da CNSEG, direcionado para o mercado segurador, a composição da liderança ainda tem mais ou menos em torno de 20% de mulheres. Isso por si só já demonstra que, além da disparidade no salário, a gente ainda tem a disparidade nos cargos executivos. Se a gente fala em termos de conselho, esse percentual cai para 13%. Então, isso só demonstra que
toda essa herança histórica, ela ainda tem um peso grande. É por isso que essa disparidade fica tão latente e tão aparente. Esse é o desafio, né, Camila? Poder e dinheiro. É isso que a gente precisa conquistar. A CNSEG realizou em 2020 o relatório de sustentabilidade do setor de seguros, onde deixou claro a participação mínima das mulheres em cargos altos de gestão. Nesse relatório, há informações importantes das 34 empresas consultadas. 84% delas têm canal de denúncia para atender todos os casos de preconceito, com sigilo e segurança para o denunciante. 68% monitoram indicadores de diversidade e inclusão relevantes. E 53% das empresas respondentes trabalham o tema da diversidade e inclusão. Mas, apesar desses números, estamos distantes da nossa meta global para 2030, que é atingirmos 50% de mulheres e 50% de homens nos cargos de liderança. Hoje, nos cargos de diretoria, temos apenas 23% de mulheres para 77% de homens. Nos cargos de conselho, 13% de mulheres e 87% de homens. E apenas 20% das empresas entrevistadas têm programas de treinamento com foco na promoção da mulher para cargos de alta liderança. Maristela, por que ainda há essa dificuldade nas empresas de terem mulheres em cargos de liderança? Solange, essa pergunta é muito importante, porque se nós olharmos os números que existem hoje no mercado mundial e nacional, a gente vê, por exemplo, que mulheres somos 52% no mundo e no Brasil também. Se a gente observar o número de mulheres que se formam, nós somos 60% do público que se forma no nosso país. Se a gente olhar a entrada das mulheres dentro das empresas, na base da pirâmide, a gente também normalmente tem aí um balanço muito bom. O problema é quando esses cargos e essas mulheres vão subindo e em um determinado momento elas desaparecem. E por que elas desaparecem? Elas desaparecem porque o viés inconsciente, ele é um potencializador dessa exclusão. No momento em que nós somos construídos por uma família, por uma escola, por uma igreja, por um clube, tudo que nós aprendemos, nós repassamos ao longo da nossa jornada. E são esses vieses que fazem, muitas vezes, que injustiças sejam cometidas. Eu gosto muito de dar o exemplo de um homem e uma mulher que acabam de se tornar pais, a mulher, né, mãe, e o homem, pai. A mulher que acaba de virar mãe, automaticamente, ela já é vista como aquela mulher que ela não vai trabalhar até mais tarde, que ela não vai querer viajar, que ela muitas vezes nem quer ser promovida, porque ela quer menos responsabilidade para poder cuidar do filho. Por outro lado, quando a gente vê o homem, para o homem não tem problema nenhum. Por quê? Porque ele foi construído dentro daquela situação de que não é ele o responsável em cuidar da criança. A gente vive num país onde a legislação dá 120 dias para a mulher e 5 dias para o homem. Quer dizer, o feriado do carnaval, ele é maior para o homem do que a licença paternidade, né? Então, ou seja, a nossa construção faz com que a gente se aproxime dos nossos. E isso não é culpa do homem, não é culpa da mulher. Na verdade, o ser humano, ele prefere estar com os seus. E aí é que vem o viés inconsciente de afinidade, de maternidade, né? Aonde o que a gente ainda vê imperando dentro dos cargos de liderança são os homens brancos, cis, e isso não é um problema para eles. Isso é o retrato e a herança de tudo que a gente vem lutando. A Luísa comentou, né, das mulheres que iniciaram essa batalha em 1900, e aí a gente fala, nossa, mas está tão distante, né? Mas há 90 anos atrás nós não podíamos votar, há 70 anos atrás a gente não podia dirigir. Então, a nossa herança, dentro desse machismo estrutural, onde a mulher ela era criada para ser dona de casa, esposa e mãe, ainda é muito presente,
Provavelmente as nossas avós já viveram essa situação. Então, nós melhoramos? Melhoramos. Nós caminhamos? Caminhamos. Mas estamos longe de atingir os 50-50. E, mais do que nunca, a gente precisa falar sobre isso, reconhecer, e a liderança tem que perceber, através desses diagnósticos, através desses cases de sucesso que constam na cartilha, de como fazer ações de verdade, genuínas e que trazem realmente mudanças dentro da companhia. O objetivo é acelerar esse processo de equidade, não é mesmo? Muito obrigada, Maristela! E no nosso próximo bloco, vamos falar sobre quais as ações devem existir nas empresas para que essa equidade aconteça de fato. E nesse nosso último bloco, nós vamos falar de transformação, do jeito para pôr a mão na massa e acelerar esse processo de equidade nas empresas. E a minha pergunta para a Luísa Maia é exatamente sobre isso. Como os gestores podem identificar se a estratégia da empresa está conectada com a equidade de gênero? Solange, a diversidade tem que estar integrada ao plano estratégico das empresas. Ela tem que ser uma bandeira da alta liderança e colocada em prática por todos. E as empresas têm que entender que é uma jornada, né? É processual, ela é gradativa, assim como todo o tipo de progresso. Preparamos um checklist incrível, que está inclusive na nossa cartilha, como já foi falado aqui, as empresas podem usar de ponto de partida para iniciar ou para potencializar a sua jornada de inclusão. E falando dos gestores, eu vou dar 3 dicas aqui super importantes e que eles têm que reconhecer como seu papel de líderes e protagonistas nessa jornada. E o primeiro justamente isso, ter a clareza desse seu papel, né? Como eu disse, a alta liderança ela tem que estar engajada e para realmente fazer a diversidade acontecer em qualquer empresa. O segundo ponto é sobre treinamentos. Como já falamos bastante por aqui, os vieses inconscientes influenciam em diversas situações do nosso dia a dia. Isso é um ponto que tem que ser bastante trabalhado para a alta liderança e para toda a companhia. A comunicação inclusiva, a contratação e retenção de pessoas diversas também tem que estar na pauta de treinamento de toda a companhia, já que são os gestores responsáveis por contratar e reter essas pessoas dentro da sua empresa. A próxima dica é de criar uma agenda de diversidade integrada às atividades da empresa e principalmente às atividades do gestor, porque é essencial que eles participem ativamente de todas as ações que são realizadas em prol da diversidade na companhia, seja uma ação de comunicação, de engajamento, e assim ele leve o seu time junto com ele. Maristela, quais são os outros passos que a gestão da empresa deve tomar em direção a essa equidade? Bom, como qualquer área dentro de uma empresa, a área de diversidade e inclusão, ela tem que ter um planejamento, ela tem que ter metas a serem alcançadas, ela tem que ter budget, ela tem que ter pessoas dedicadas, ou se não forem dedicadas exclusivamente à diversidade, mas que tenham senioridade para isso, né? E precisam ter toda uma estratégia, né, desenvolvida, imaginando que essa estratégia, ela não é um programa de RH. A estratégia de diversidade e inclusão, ela precisa permear a companhia como um todo. Todo e qualquer líder precisa saber falar sobre diversidade e inclusão, sobre equidade de gênero. Por quê? Porque a diversidade hoje, ela faz parte do business da companhia. Hoje nós temos bancos que diferenciam as taxas de investimento e de empréstimos baseados, né, em financiamentos baseados no número de mulheres que você tem em cargo de liderança, de diretoria, de conselho. Nós temos bancos que nem fornecem o financiamento se não tiverem mulheres no conselho. Hoje, quando nós falamos de jornada do cliente, ou quer dizer, aumentar a performance de venda de uma companhia, ela depende de você saber falar a língua de quem está do outro lado dessa mesa. E desse outro lado dessa mesa
você tem 52% de mulheres. 89% de mulheres que são tomadoras de decisão, ou seja, não dá para vender para um público que você não sabe se comunicar. É por isso que a diversidade e a equidade de gênero precisa permear todas as áreas, para que você consiga proporcionar a melhor experiência para o seu cliente. E é muito importante que a gente ressalte que quando nós falamos de mulheres, nós estamos falando de mulheres brancas, mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres com deficiência, porque tudo isso muda baseado com a jornada de experiência de cada um. Então, quando a gente fala hoje de diversidade, não dá mais para ficar na mão do estagiário que guarda a solicitação numa gaveta e daqui 3 ou 4 meses ele resolve voltar atrás para buscar. Falar de diversidade é ter toda a alta gestão envolvida. E eu vou repetir para ficar bem claro: alta liderança envolvida, budget, pessoas dedicadas, o tema permear a empresa como um todo para fazer parte da estratégia. Boa, Maristela, boa! E por onde começa, Camila? Qual é o primeiro passo para essa transformação? Bom, começa por nós mesmas, né? Quando a gente valoriza essas empresas que possuem esses programas, esses incentivos para colocar mais mulheres no cargo de liderança, quando a gente valoriza essas empresas que criam produtos específicos que atendem a jornada e as necessidades dessas mulheres, quando a gente faz essas empresas entenderem que elas de fato precisam ter uma gerência e uma gestão, na verdade, mais equilibrada. E esse é o objetivo principal da Sou Segura quando ela lança essa cartilha. O desenvolvimento dessa cartilha veio pensando em valorizar essas empresas, fazer com que essas empresas entendam que esse caminho precisa ser seguido e como a gente tem exemplos de sucesso quando a gente olha para o lado. A cartilha da Sou Segura, né, de melhores práticas, ela pode ser encontrada nos links que a gente coloca nas nossas redes sociais e também pelo QR Code que aparece aqui na tela para vocês. Esse eu considero que é um bom começo para as empresas que querem trabalhar a equidade dentro do seu quadro. A experiência dessa cartilha é para que as pessoas, as empresas percebam que dá para fazer. Dá para fazer. E a gente está dando uma ajuda aí de como se faz, né, Camila? Muito obrigada por participar aqui hoje. E para terminar o nosso programa de hoje, eu vou pedir para nossas convidadas fazerem suas considerações finais. Primeiro com a Camila. Bom, eu quero agradecer a oportunidade da gente falar sobre a cartilha, apresentar para vocês. A gente acredita que tem um material de muita qualidade aqui que vai ajudar as empresas e as mulheres a se empoderarem desse lugar e incentivá-las também a baixar a nossa cartilha através dos nossos links disponíveis. Obrigada, viu? Nós é que agradecemos, Camila. Luísa, suas considerações finais, por favor. Solange, eu quero agradecer e parabenizar todo o time da Sou Segura por esse projeto tão maravilhoso e necessário, não é? E também aproveitar para provocar, né, as empresas agora no mercado de seguros, em outros mercados também, a embarcarem nessa jornada de diversidade junto com a gente. Obrigada, Luísa. Maristela, é com você. Obrigada, Solange, obrigada, Camila, Luísa, foi um prazer participar aqui desse programa com vocês. E eu gostaria de, mais uma vez, reforçar a importância de vocês buscarem a cartilha, porque é através dela que, se você não começou absolutamente nada, você vai ter um belo de um guia. Se você já faz um monte de coisa, você vai ver e vai ter uma referência se as ações que vocês estão fazendo estão de acordo com o que o mercado vem
praticando e trazendo resultados positivos. E se você ainda não sabe se você vai fazer ou se você não vai fazer, é uma forma de você ter aí um despertar para que você se mantenha vivo no mercado e com uma performance financeira maravilhosa. Muito obrigada. E em nome da Sou Segura, eu também gostaria de agradecer a todos os envolvidos nesse projeto. Nossas colaboradoras, nossas conselheiras, a nossa diretoria e também os nossos patrocinadores. Vamos juntos na luta pela equidade de gênero. Muito obrigada e até a próxima!